Shalom, shalom. Segunda parte, né? Tivemos aí uma queda de sinal e vamos dar continuidade então à tarde com a Torá, né? Hoje, dia 11 de Iyar, 5.783 e 2 de maio de 2023, ok? Então, estamos falando aí sobre a questão da contagem do Homer. Temos aí os ensinamentos de Baal Shem Tov para podermos falar, o Kohen Gadol, alguns ensinamentos aí para a nossa prática, né? Temos a terceira Aliyá pela frente, e que nós estamos na nossa terceira Aliyá, que é exatamente capítulo 22 de Levítico, a partir do versículo 17 até o versículo 33, né? E vamos ter aí sobre a palavra do nosso Rebbe, né? Que nos fala sobre a questão de nutrir, né, as nossas emoções para que realmente nós possamos fazer amadurecer para o serviço de Hashem. E a palavra final sobre a luz de Shabat, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as velas, as luzes de Shabat, ok? Então, continuando aí, né, alguns ensinamentos do Baal Shem Tov para as nossas vidas, e dentro desse aspecto aí, nós vamos aí então ver agora os ensinamentos de Baal Shem Tov. Então, o Baal Shem Tov, ele nos fala sobre reverência e felicidade, dizendo da seguinte forma: sirva a Deus com reverência e felicidade, uma complementa a outra, e que não devem jamais se separar. Reverência infeliz é uma atitude sinistra, né? Não é bom atormentar a si mesmo pela maneira como você serve a Deus, mas sim, esteja sempre feliz. Não importa qual espécie de tempo, você ainda deve estar servindo a Ele. Não desperdice seu tempo pensando em como e o que servir a Hashem. Simplesmente sirva a Hashem, né? Então, por isso, temos aí o nosso Sidur, por exemplo, as nossas preces diárias, a nossa Teshuvá, né? Onde realmente nós temos aí condições de podermos realmente servir a Deus no nosso dia a dia e no nosso momento a momento, né? Então, por isso, sem sombra de dúvidas, né, servir a Hashem com amor, com alegria, né, e estarmos sempre aí com reverência, porque é assim que nós podemos alegrar o nosso Pai, e é assim que nós podemos fazer com que realmente seja um serviço agradável, como um incenso suave às narinas do nosso Deus, né? É o que nos ensina Baal Shem Tov. E também ele nos fala sobre a suprema recompensa, dizendo a seguinte questão: nos ensinamentos dos pais nós aprendemos, a recompensa de uma mitzvah é uma mitzvah. Significa que não há recompensa maior que o deleite que você tem ao fazer uma mitzvah com felicidade, cumprir um preceito de Hashem com felicidade. O deleite de uma mitzvah feliz é tão grande que mesmo se não houvesse outra recompensa a vir além dela, isso já seria o suficiente. E mesmo assim, na verdade, diz Baal Shem Tov, além desse deleite, há também uma recompensa ilimitada a chegar por qualquer mitzvah que você tenha cumprido de forma feliz, como está escrito em Keter Shem Tov 129, dos ensinamentos do nosso Baal Shem Tov. Ou seja, nós temos aí nos ensinamentos do Baal Shem Tov, né, a reverência e felicidade e a suprema recompensa, para que nós possamos no nosso dia a dia estarmos aí servindo a Hashem da forma que alegra o coração do nosso Deus e faz com que nós tenhamos cada vez mais, né, essa alegria de servirmos ao nosso Deus, ok? Baruch Hashem por isso. Vamos falar mais um pouco sobre o papel do Kohen Gadol, né? Vejam bem que a nossa semana, de uma certa forma, né, está bem cheia, né?
onde nós temos aí contagem do Homer, temos as questões sobre Baal Shem Tov, estamos hoje, né, daqui a pouco vamos falar sobre as luzes, né, de Shabbat, né, a conexão que há nesse sentido, e também o papel, né, do Kohen Gadol, o ensinamento, o aprendizado sobre o Kohen Gadol, e também, junto com a palavra do nosso Rebbe, né, a nossa terceira aliá. Então, vejo bem, na continuidade, né, da questão do Kohen Gadol, então nós temos aí o papel do sumo sacerdote, que é a ocupação, né, era a ocupação mais sagrada que tinha. Então, no Tanakh, né, as escrituras sagradas, o Kohen Gadol é chamado de o sacerdote-chefe e supervisor da casa de Deus. Ele estava no topo de uma vasta cadeia de comando, encarregado de dirigir as operações do templo. Por exemplo, quando artefatos sagrados precisavam ser selados para protegê-los de profanação, o selo do Kohen Gadol era a marca final da aprovação. Seu dia começava com oferenda diária de farinha, né, uma issaron de farinha, fervida e assada em 12 pães. 6 eram queimados sobre o altar na manhã e os outros 6 eram queimados à tarde. O Talmud Yerushalmi registra que muitos sumos sacerdotes participavam ativamente na totalidade do serviço diário do templo, enquanto outros eram escolhidos para aceitar uma carga de trabalho menor. O Kohen Gadol, ele tinha, né, a preeminência de poder usar os Urim Vetumim, né? Quando uma decisão de importância nacional era necessária, o sumo sacerdote era consultado. Dentro da dobra do peitoral do sumo sacerdote estavam o Urim Vetumim, que significa Urim, luzes, Tumim, perfeições, ou seja, luzes e perfeições, que serviam como um oráculo, uma resposta divina, se o povo judeu deveria ou não assumir um certo rumo de ação, né? Então, quando o Kohen Gadol era consultado, então o peitoral, né, que estava ali com o Kohen Gadol, então ele escrevia o tetragrama sagrado e ele abria, né, o peitoral como um envelope, colocava dentro o tetragrama sagrado, fechava o envelope e na parte da frente estavam ali as 12 pedras das 12 tribos de Israel, né? E mais os escritos dos patriarcas, né? Das tribos de Yeshurun, e dessa forma então o Kohen Gadol ele consultava Deus e Deus fazia com que as luzes de perfeições viessem brilhar através da placa peitoral. E assim, então, o Kohen Gadol, ele juntava as letras, formavam as palavras e dava a resposta ao povo, ok? Então, somente o Kohen Gadol poderia colocar Urim Vetumim. O Kohen Gadol também ele atuava como líder espiritual do povo judeu e era seu principal advogado em suas preces. Durante a era do templo, pessoas que cometiam assassinatos sem intenção eram exiladas nas cidades de refúgio, até que o sumo sacerdote morresse, e então poderia retornar aos seus lares. Vejam bem, aquele que cometia o homicídio sem dolo, né? Aquele que não matava, aquele que matava alguém por um ato involuntário, por forças das circunstâncias, aconteceu alguma coisa, ele acabou matando alguém. Isso nos dias atuais é muito conhecido, né, como homicídio culposo, o atropelamento, né? A pessoa está no seu veículo, atropela um pedestre, né? Normalmente acontece aí um homicídio culposo, né? Que não teve a intenção de matar a vítima, né? Então, quando acontecesse algo nesse sentido aí, nos dias do templo, né? Então, o sumo sacerdote ele encaminhava
aquela pessoa para as cidades de refúgio, e ali ele permanecia até que o sumo sacerdote morresse. Aí depois que o sumo sacerdote morresse, né, então ele estava livre para retornar à sua casa e os seus afazeres costumeiros, né? Então vejam bem como que é grave matar alguém mesmo não tendo culpa, né? Segundo o Talmud, né, relata, né, os nossos sábios dizem que a mãe de um Kohen Gadol, né, então ela fazia o quê? Ela fornecia alimentos e roupas, né, para aqueles abrigados que estavam na cidade de refúgio por causa de tal crime culposo, né? Então ela fornecia para aquela pessoa, né, alimentos e roupas, né? Qual que era o seu objetivo de dar uma boa estadia para aquela pessoa que estava ali na cidade de refúgio, que tinha cometido o crime de homicídio culposo? O objetivo da mãe do Kohen Gadol era que ele se sentisse bem, que fosse bem estabelecido, para que ele não fizesse preces, né, para que o Kohen Gadol morresse rapidamente, né, para ele poder voltar para casa. Então, por aí você tira uma base dessa questão, né? Então, a mamãe, né, a mamãe do Kohen Gadol, ela simplesmente fazia com que vamos dizer ali, né, aquele que estava sendo abrigado, ele fosse muito bem abrigado, e assim ele pudesse se sentir mais tranquilo e não pedisse a Deus, né, que os Kohen Gadol morresse logo, né? Então é o cuidado da mamãe, né? Isso daí não tem nem o que ver, né? Então os temores, né, da mamãe eram infundados, né? Os demais comentaristas citam, né, que não era necessário a mamãe ter essa preocupação, porque as preces do sumo sacerdote em prol do povo judeu deveriam ter impedido os assassinatos involuntários, mas o fato de terem ocorrido é considerado sua falha, por causa da sua posição de liderança e possível arrogância. Os sábios obrigavam o sumo sacerdote a curvar-se no início e no final de cada bênção na Amidá, né? Então era um sinal de humildade, né, que ele se curvava diante das bênçãos no princípio e no final, né? Realmente para que a arrogância, a egolatria não tomasse conta dele aí. E era isso que prolongava a sua vida ou encurtava a sua vida. Se ele fosse uma pessoa humilde, ele tinha uma vida longa. Se ele fosse uma pessoa arrogante, a sua vida seria curta aí, né? Só avisando aí os nossos amados que nós estamos no segundo tempo, à tarde com a Torá. Estávamos aí na primeira etapa, tivemos uma queda abrupta aí do sinal de internet, e esse sinal aí derrubou-nos, né? E aí tivemos que reiniciar tudo. Então nós estamos aí no segundo tempo aí, né? Então para quem está na live, né, nós estamos no segundo tempo. Depois, ao baixar aí os vídeos, nós vamos ter 2 tempos de vídeos também, né? Então, são as questões da tecnologia aí, ok? Então, por isso, né, amados, mais uma questão sobre o Kohen Gadol, que nós estamos aí vivenciando no aprendizado de hoje, né? Então, isso é muito bom, sem sombra de dúvidas, ok? Nós vamos agora para a nossa terceira aliá, com os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, e depois nós vamos então para as velas de Shabbat, né? Vamos comentar várias coisas durante essa semana e na próxima semana, né? Se Hashem assim nos der a graça, de podermos falar sobre o Shabbat e os ingredientes, né, de um Shabbat, de um Kabbalah de Shabbat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher hakol nהיה b'dvaro. Então, a nossa terceira aliá, em Levítico, na Parashá Emor, nós estamos no capítulo 22, verso 17 até o 33, onde nos fala sobre a proibição de oferecer animal defeituoso, né? Dentro desse sentido aqui, né, que não se deve oferecer animal defeituoso, né?
Vocês não podem oferecer nenhum animal, assim mesmo que seja apresentado por um gentil, como alimento para seu Deus, já que são mutilados, apresentam um defeito que os desqualifica. Eles não serão aceitos por Deus para expiarem por vocês, né? Então, quando o novilho, carneiro ou cabra nasce naturalmente, deve permanecer com sua mãe por 7 dias, e após o 8º dia ele será aceitável como uma oferenda de fogo, né? Então, dentro desse aspecto aqui, né? Mas o fator chave que nos chama a atenção aqui é não oferecer um sacrifício defeituoso, né? Então, por isso que o nosso serviço a Hashem, ele precisa cada vez mais ser aperfeiçoado, né? Nós não podemos aí apresentar a Hashem um serviço defeituoso, né? O que seria um serviço defeituoso? Com falta de techuvá, por exemplo, né? O retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Não ter esse ingrediente da techuvá. Você fazer as suas preces, né? Mas ao mesmo tempo que você faz as preces, você está com o pensamento lá na China, os seus sentimentos estão lá nos Estados Unidos, né? A sua alma partiu lá pro outro lado do mundo, no Japão, né? O seu coração está submerso em um mundo de emoções, sentimentos e companhia limitada. É como se você estivesse retalhado, um pedaço para cada lado, né? E você não tem concentração no serviço a Hashem. Então, apresentar, né, um trabalho defeituoso faz com que realmente as nossas preces não sejam aceitas a Hashem, entendeu? Então, por isso, nós estamos dentro da contagem do Homer. Isso significa curar as nossas emoções, bem como também significa refinar a nossa personalidade. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala sobre esse aspecto, dizendo sobre nutrir as emoções para fazê-las amadurecer, dizendo da seguinte forma: o significado místico desta lei é o seguinte. Qual lei? Quando nasce um animal, deve permanecer ao cuidado de sua mãe por 7 dias. Será aceito como sacrifício do 8º dia de vida dele em diante. Ok? Então, o significado místico desta lei diz o seguinte. Aqui a mãe, ela simboliza o intelecto. A nossa cachola. O intelecto. Uma vez que é o intelecto que faz nascer as emoções. Então, o intelecto, ele faz nascer as emoções, faz o coração vibrante, né? Ou para o bem ou para o mal. Quando o intelecto reconhece a virtude de algo ou de alguém, então ele faz nascer a emoção do amor por ele. Quando reconhece nele algo indesejável ou prejudicial, faz nascer a emoção de ódio ou temor, medo, né? No caso aqui, a ele, e assim por diante. Então nós temos aqui mãe, amor e ódio com o nascimento. Então significa, a mãe é o intelecto. O intelecto é que ele faz nascer as emoções nos corações. Então está conectado com emoções, as nossas 7 emoções. As nossas 7 emoções são amor, disciplina ou justiça, beleza, persistência, humildade, vinculação e nobreza, né? Que está dentro da contagem do homem nas suas interligações uma com a outra. É o que nós estamos vivenciando aí, já que estamos na 4ª semana da contagem do homem, ok? Então, a mãe é o intelecto que faz nascer exatamente as emoções. Então, por isso que as emoções precisam ser curadas,
Através do quê? Intelecto. O nosso intelecto, a nossa cacholinha aqui. E como que nós vamos nutrir, de fato, aqui no nosso intelecto, aquilo que é bom? Techuvá, estudo da Torá, estudo das 7 leis e as suas ramificações, preces diária, sedaká, né, atos de bondade, de amor, de benevolência, doações, ofertas, dízimos, etc. e tal. Estar sempre trazendo uma mensagem de Mashiach a qualquer momento, e a qualquer momento agora mesmo, amém, vem amém, e etc. Então isso daí nutre o nosso intelecto para fazer nascer boas emoções. E quando você realmente reconhece virtudes, né, coisas boas no seu semelhante, então isso faz nascer o amor. Um amor fraterno, onde você vai prestar assistência de um amor fraterno ao seu próximo. Quando você reconhece algo indesejável ou prejudicial, né, no próximo, então o intelecto, ele pode fazer nascer ódio ou medo, temor, receio. Depende do grau que você vai colocar nessa história toda aí, né? Lembrando que o ódio sempre é um fator muito forte de forças muito negativas, né? O ódio. O medo, o receio, o temor dentro desse aspecto aqui nos faz prudente. Então, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Beleza. Então, se eu vejo algo indesejável no próximo, então eu vou usar o temor, né? O medo, o receio, a precaução, e não vou andar com aquela pessoa. Pronto, acabou. Você não precisa nutrir ódio, mas você pode continuar nutrindo, de fato, algo bom nas suas emoções, no seu intelecto, para que possa fazer nascer, de fato, bons sentimentos, ou sentimentos de prudência, para que você não venha cair em alguma armadilha. O animal do sacrifício aqui, né, simboliza as nossas emoções, que está conectado com as nossas 7 emoções, que está mais conectado aí realmente com a nossa alma animal, onde a nossa alma animal precisa ser nutrida com a alma divina, para que as nossas 7 emoções sejam curadas, para que elas reflitam de forma realmente agradável a Deus, que são emoções: amor, disciplina, beleza, persistência, humildade, vinculação e nobreza. Então, o objetivo de Deus de permitir as adversidades, as provas, os testes, é para curar as nossas emoções. Então, o nosso intelecto é a mãe, é ela que vai gerar emoções negativas ou positivas. Então, depende muito o que passa pela cachola nossa, o que vai pela nossa mente. Lembra daquele ditado? Uma mente vazia é uma oficina do maligno. Lembra disso daí? É por causa disso. Nutrir as emoções para fazê-las amadurecer. Ou seja, no lugar do ódio vem o amor. No lugar da tristeza vem a alegria. No lugar da injustiça vem a justiça. No lugar da feiura vem a beleza. No lugar da falta de persistência, desânimo, desistência, vem a persistência. No lugar da prepotência, né, da egolatria, né, vem o que? A humildade, né, a vinculação, né, estar vinculado, conectado com a pessoa, vem no lugar do desprezo para com o próximo. Então a vinculação é para isso, né? Depois temos a nobreza, que está conectado dentro das questões de soberania. Então, a nobreza, a soberania, ela vem no lugar em que as pessoas se colocam numa situação desprezível.
que não são importantes, que não são nada, que é uma porcaria de vida. Não, a nobreza e a soberania vêm exatamente nesse lugar, para substituir essas coisas negativas. Então, por isso, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre nutrir emoções para fazê-las amadurecer, para você poder prestar um serviço agradável a Deus, ok? E o animal está nessa conexão aí, né, com a nossa alma animal. Então, quando uma emoção nasce, deve ser maturada, amadurecida, ou seja, avaliada e mensurada pelo intelecto. Esse processo tem lugar ao longo de 7 dias, onde fala lá sobre a mãe, o filhote que vai ficar com a mãe por 7 dias. Ou seja, é um processo de 7 etapas. Contagem do homem, 7 emoções, 7 semanas, 7 etapas, vezes 7 etapas, 49. Temos 49 semanas da contagem do homem. Cada etapa, cada semana, uma interligação entre as 7 emoções. Justamente para quê? Nutrir as emoções para fazê-las amadurecer. Para ser forte. Porque o mundão aí fora tá feio a coisa, não tá? Mas tem um lado negativo dessa questão aí, que é a fraqueza. O mundo tá uma complicação que não tem tamanho, mas é por causa da fraqueza. Né? Tá acontecendo tanta coisa por causa da fraqueza espiritual das pessoas. E você precisa ser forte. Você precisa ser o inverso. Você precisa ser o antídoto dessa história. Entendeu? Então, por isso, somente depois que as emoções estejam maduras, se tornaram aptas para serem ofertadas a Deus. Isto é, merecedoras de fazer parte da psique de um ser humano dedicado ao serviço de Deus. Ou seja, nós temos aqui as 7 etapas, que é um processo, 7 semanas. 7 semanas são multiplicadas por 7 por causa das 7 emoções da nossa alma. Isso nos dá 49 dias, né? Nessa dedicação. Temos aí a questão da própria Parashá, né? Da nossa leitura de hoje. Quando nasce um animal, deve permanecer sob os cuidados de sua mãe por 7 dias e será aceito como sacrifício do 8º dia de vida em diante, né? Então aqui nós temos essa questão dos 7 dias. Os 7 dias estão dentro do aspecto realmente de uma preparação para um serviço divino maduro, sábio, inteligente ou coisas semelhantes, entendeu? Então, por isso, né, nós temos aí curar as nossas emoções e refinar a nossa personalidade, para que em tudo nós possamos exaltar o bom nome do nosso Deus através de um serviço maduro, sábio, inteligente para o nosso Deus. Amém? E para finalizarmos, né, vamos falar então sobre Shabat, e hoje nós vamos falar mais sobre a questão das velas de Shabat, ok? Ainda temos tempo para falarmos das velas de Shabat. Então vejam bem, segundo o ensinamento racídico, nós temos para nós aí, né? A vela de Deus é a alma humana, como está bem falado lá em Provérbios. Disse Deus: minha vela, que é a Torá, está na tua mão, e na tua vela, a alma tua, está a minha mão. Portanto, guarde a minha vela para que eu guarde a tua vela. Então vejam bem, né? Vamos devagar e de forma bem objetiva. Então disse Deus: minha vela, a Torá é a vela de Deus. Ela está na nossa mão. Então você pega, né? É o Tanakh, né, que eu tenho aqui na mão, mas
Você pega a Torá, você tem na sua mão. Então, a Torá, a vela de Deus, está em nossas mãos. E a tua vela, que é a tua alma, a tua vida, ela está na mão de Deus. Portanto, o que significa a palavra portanto? Significa conclusão. Então, se a minha vela, diz Deus, a Torá, está na tua mão, e a tua vela, que é a tua alma, a tua vida, está na mão de Deus, portanto, conclusão, então concluímos. Guarde a minha vela, diz Deus, a minha Torá, para que eu guarde a tua alma. Ou seja, se você não guarda a Torá, não tem como Deus guardar a tua alma, guardar a tua vida. Pode espernear à vontade. Se você guarda a Torá, se você guarda a palavra divina, os preceitos de Hashem, que estão englobados aí, as 7 leis de Noah e mais mitzvot, com orientação rabínica para o fazermos, né? As festas bíblicas, né? Dentro de um contexto de Benei Noach, né? Honrar o Shabat dentro de um contexto de Benei Noach, usar a kippah dentro de um contexto de Benei Noach, usar o chapéu ortodoxo dentro de um contexto Benei Noach, tudo com orientação rabínica. Então, além das 7 leis de Noach, o que fazemos a mais precisa ter uma orientação rabínica. Não é que eu vou tomar a decisão porque eu quero. Simplesmente porque eu quero e vou tomar a decisão. Ponto final. Negativo. Tem que ter uma orientação rabínica. Entendeu? Então, o que nós fazemos do movimento Benei Noach Brasil, as comunidades conectadas com o movimento Benei Noach Brasil, com a liderança do Rav Yaakov Gerenstad, nós fazemos com orientação do nosso rabino, que é o rabino ortodoxo do Rabat, certo? Então, as suas orientações é para que nós façamos as coisas de acordo realmente com a Torá, o padrão divino, e dentro do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então, como diz o Pirkei Avot, né, a sabedoria dos nossos mestres, né, nós temos aí de fato a orientação rabínica naquilo que nós o fazemos. Nós não inventamos nada e nós não criamos nada porque é proibido. Isso está dentro do campo da idolatria, né? Então nós não criamos nada, ok? Então, desta forma, algo extraordinário acontece cada vez que você acende as velas em homenagem ao Shabat. Cada mulher que acende as velas de Shabat, elas precisam encarar que esse ato é um ato sobrenatural com uma ação humana, que é exatamente aquilo que Deus quer, que nós façamos a nossa parte para que Deus possa fazer a sua parte, os seus milagres, o seu sobrenatural. Então, algo extraordinário acontece cada vez que você acende as velas em homenagem ao Shabat. Uma das coisas mais fundamentais que acontece nesse momento, você se sente vinculada ao povo de Deus, ao povo Israel, ao povo que é a menina dos olhos de Hashem. Você se vincula a ela. E já adiantando um passo, né? Quando a mulher faz isto, ela não está sozinha nesse vínculo. Ela leva consigo o seu marido e os seus filhos. Ah, mas o parente A, B e C, o vizinho A, B e C. Isso é outra coisa. No Shabat, ao acender as luzes especiais de Shabat, né, como nós vamos ver aqui, né, é um momento propício para a mulher ela poder fazer realmente uma bênção especial para o seu marido e para os seus filhos, a sua família. Ponto. Outros e outra coisa são exatamente outros e outra coisa.
Esse é o momento em que a mulher, ela vem realmente vem sentir realmente um vínculo profundo com o filho primogênito de Deus, o povo judeu. E é um momento propício, após ela acender as luzes de Shabat, é um momento propício dela fazer uma prece especial de bênção para a sua vida, o seu marido e os seus filhos, a sua casa, o seu lar. É isso que precisa ser feito. Não é o momento de pedir por ninguém, é o momento exclusivamente seu e da sua família, ponto. Continuando. É um costume que advém desde os tempos bíblicos. A nossa matriarca Sara acendeu uma lamparina que ardeu miraculosamente de Shabat a Shabat. A matriarca Rivka recitou a bênção sobre a mesma lamparina desde os seus 3 anos de idade. E esta tradição de mais de 3.700 anos que as mulheres judias observam ao saudar a chegada da rainha Shabat, trazendo mais luz ao mundo. Então, o Shabat, ela é a rainha Shabat. E nessa saudação que a mulher faz ao acender as 2 luzes especiais de Shabat, exatamente estas coisas começam a acontecer de forma sobrenatural na vida dela e da sua família. Por isso que é importante a mulher acender as luzes de Shabat na sua casa. Lá na sinagoga Benei Noach, quando nós acendemos as luzes de Shabat, já é Shabat e as nossas mulheres, as Bat Noach, já acenderam as suas luzes nas suas casas. E ali nós acendemos na sinagoga Benei Noach, né, justamente para trazer a configuração do Shabat. Porque nós, Benei Noach, podemos fazer fogo depois do pôr do sol. O povo judeu não. A mulher judia não. Ela só pode fazer fogo antes do pôr do sol, da sexta-feira à tarde. Entendeu? Então, por isso que nós fazemos ali, naquele momento, que é um momento em que nós estamos trazendo, de fato, que nós estamos trazendo toda a simbologia do Shabat, para que as pessoas estejam conectadas com o Shabat. O quanto que é importante acender as luzes de Shabat nas suas casas. Depois vai para a sinagoga, vai para a Benei Noach, depois vai para a sua comunidade local, etc. e tal. Não tem problema algum. Você fez a primeira parte de forma preciosa e maravilhosa. Entendeu? É isso que precisa ter pela vista. E não esquecer, Shabat é a rainha Shabat. Este ato possa iluminar e inspirar uma futura paz eterna para o mundo e para todo o povo de Israel. Ela traz também essa simbologia, né? A luz que traz paz, né? Porque a luz, ela dissipa as trevas. Quando as trevas são dissipadas o ódio, o rancor, a animosidade, e nação contra nação, povo contra povo, gente contra gente, cai por terra toda a rivalidade. Então é uma forma de você estar iluminando o mundo e procurando trazer cada vez mais um futuro inspirador de paz, de shalom. O dia que serve como fonte de bênção, uma preparação e inspiração para os 6 dias de trabalho da semana, é naturalmente o Shabat. Desde que a base da vida judaica é a vida do lar, e o alicerce do lar é a mulher, é bem apropriado que a inauguração do Shabat tenha sido entregue nas suas mãos, nas mãos da mulher, pelo acender das velas que introduzem no ambiente da casa a santidade do Shabat. Então, outro fator importante e sobrenatural que acontece na vida e na família e na casa da mulher que acende as luzes de Shabat. A santidade do Shabat se faz presente na sua casa, na sua vida, na vida do seu marido e na vida dos seus filhos.
Que resposta deu o povo judeu às adversidades no transcurso da história? Qual foi a resposta do povo judeu diante de tantas adversidades que enfrentou durante a sua história? Eles perderam tempo com ódio, rancor, piadas ou coisas semelhantes? Não. Os salmos descrevem a reação do cativeiro da Babilônia, lá com as palavras poéticas: nas margens dos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao recordar Sião. Mas essa descrição é interpretada pela maioria das pessoas de forma errônea, pois as grandes academias de estudo e as elevadas conquistas filosóficas alcançadas na Babilônia não chegaram a ser superadas, nem mesmo em épocas de prosperidade. Assim, sendo, não apenas houve choros nessa terra estranha, mas também foi criada uma obra monumental em Babilônia, que foi exatamente o Talmud babilônico, o Talmud Bavli, que é o Talmud babilônico. Porque quando no primeiro exílio judaico, que foi o exílio babilônico, muitos profetas estiveram lá na Babilônia junto com o povo. Muitos sábios foram levados junto com o povo na Babilônia. E ali foi onde uma escola especial de estudos nasceu e que trouxe o Talmud babilônico, que junto com o Talmud de Jerusalém, é exatamente dois Talmudes que é a base de toda a vida judaica, de estudos, etc. Então, dessa forma, esse cenário repetiu-se diversas vezes durante a história. Quanto maior era o problema, mais intensa era a reação espiritual que provocava em cada judeu e em cada judia no transcurso da história, por mais difícil que fosse a situação. Visitando, então, uma boa biblioteca judaica, obviamente, ok? Pode-se tomar cada obra clássica e classificá-la segundo o período de obscuridade a que pertencia, pois oportunamente ela serviu para iluminar as trevas da época. Ou seja, mesmo na Babilônia, com o primeiro exílio, o povo judeu permaneceu uma luz ali para a Babilônia e para as nações. Então, não foi apenas choro, mas houve, sem sombra de dúvidas, júbilo também. Por quê? Porque ali também os estudos foram preciosos para o povo judeu, para os babilônicos e para a humanidade. Esta, então, é a resposta judaica. Qual é? Lutar contra a escuridão com a arma mais efetiva que existe, a luz. Pois uma pequena luz afasta muitas trevas. E é por isso que a resposta sempre foi uma resposta de luz. O Lubavitcher Rebbe Menachem Mendel incentivou esta gloriosa corrente, guiando sua geração com paciência e perseverança, para que enfrentasse os desafios da nossa geração, o que deu início a uma série de campanhas, entre as quais o acendimento das velas de Shabat, além da colocação de tefilim, mezuzá, etc. e tal, kippá, a fim de atingir o bem-sucedido método de acréscimos no campo espiritual. O nosso Rebbe Menachem Mendel, desde as décadas de 1950 até 1994, ele fez um serviço reparador, restaurador no meio do povo judaico, nos Estados Unidos e dos Estados Unidos para as nações, para o mundo inteiro. Depois do Holocausto, aconteceu que o povo estava fraco, doente, ferido, machucado, e a fé não estava lá muito forte. Mas aí o Rebbe veio e trouxe realmente um novo ânimo, uma nova luz,
uma nova injeção de estímulo, por assim dizer, para que o povo pudesse sentir orgulho de ser judeu e de viver o seu judaísmo. E hoje nós estamos vendo os resultados. Nunca se ouviu falar tanto em judaísmo como nós estamos ouvindo nos últimos 20 anos. Nunca se ouviu falar tanto em Mashiach, o justo e o verdadeiro Mashiach, como estamos vendo nos últimos tempos. Nunca ouvimos falar tanto em Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, como nós estamos vendo nos últimos tempos. Nunca ouvimos tanto falar sobre as 7 leis de Noé para os não-judeus, como nós estamos ouvindo nas últimas décadas. Ou seja, a resposta para combater a escuridão é exatamente a luz. A luz do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, a luz da consciência de Deus, a luz da consciência de família, a luz da liberdade. E olha que estamos sofrendo várias e várias ameaças para calar a boca, ficar quietinho, de vários níveis. Mas a resposta é com a luz. As trevas se dissipam. Então, por isso, quando o mundo aumentava a sua corrupção e a sua indiferença, nós, como judeus e como não-judeus, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, respondemos intensificando nossa fé e compromisso com Deus. A mitzvah, que é o preceito divino, na qual esse aspecto está enfatizado, é a do acender as velas de Shabbat. Lubavitch Rebbe disse: estando o mundo tão submerso na obscuridade e confusão, é imperativo que a mulher judia o ilumine com esta sagrada luz do Shabbat. E posteriormente veio para as mulheres não judias acender e iluminar com a sagrada luz do Shabbat. Então, a mulher judia, a mulher batinoa, não judia, que está no monoteísmo, tem um precioso, um maravilhoso ato de toda sexta-feira à tarde, um pouco antes do pôr do sol, em torno de 18 minutos antes do pôr do sol, de fazer o acendimento das luzes do Shabbat. Para as batinoa, tem o acendimento, não tem a bênção, como a mulher judia o tem, porque dentro da bênção ela fala que nos ordenaste, né? Que Deus ordenou para elas assim o fazer. E para a batinoa, então não faz a bênção por causa da palavra, mas a mulher, a batinoa, ela pode muito bem fazer, após o acendimento das luzes, né? Vejam bem, quando a mulher faz o acendimento das luzes, então normalmente, né, o gesto vem, né, que abre as mãos, né, e faz como trazendo as chamas para os seus olhos, né? Então faz esse movimento assim, 3 vezes, né, trazendo em direção aos seus olhos, que significa que a luz e o calor do Shabat seja radiante na minha vida, na vida da minha família e através da minha família para as demais famílias também. Que assim possamos vencer a escuridão e fazer a escuridão brilhar, entre outros aspectos aí, ok? Então, uma das coisas é exatamente esse daí, tá bom? Então, por isso, é importante a batinoa fazer o acendimento das luzes. É uma missão preciosa para a batinoa, para a mulher não judia fazer o acendimento das luzes, né? E aquela que não faz o acendimento das luzes na sua casa?
Assim como para a mulher judia, o Shabat começa a partir do momento que ela acende a luz do Shabat na sua casa. Então, a partir daquele momento, a mulher judia, ela já cumprimenta o seu marido e os seus filhos com o Shabbat Shalom. A Bat Noa é o mesmo procedimento. A partir do momento que ela acende as suas luzes de Shabbat, as duas luzes especiais de Shabbat, e faz a sua prece, sem a bênção, faz a sua prece, a partir daquele momento já é um Shabbat Shalom. Se ela não faz, o Shabbat não começou na sua vida e nem na vida da sua família. Então há um vácuo nessa história aí, entendeu? Ah, mas a mulher trabalha, que não sei o que lá, patati, patatá, parapapá, parapapá. Então a orientação rabínica é que quando chegar em casa, faça o acendimento das luzes. Fez o acendimento das luzes, se dirige, faz a sua prece, ok? Se dirige ao seu marido, aos seus filhos, Shabbat Shalom. O que não pode deixar não pode deixar de fazer. Faça, ok? Faça. Ah, no horário específico, né? A mulher está trabalhando, mas o marido está em casa. O marido pode acender as luzes de Shabbat? Poder pode. Mas nada melhor do que a mulher chegar em casa, acender as luzes de Shabbat e a família... Caiu a energia elétrica? Meu Deus do céu, é hoje, hein? Voltou aí, Edna? Voltou aí? Voltou, mas tem que conectar de novo. Meu pai do céu, hoje a coisa tá séria. Agora tivemos uma queda de energia. Pá! Né? Baruch Hashem. Grace e Márcio e Giovana da Sinagoga Bnei Noa Bauru. Shalom, shalom. Voltou o sinal. Agora nós tivemos uma queda de energia, assim, ó. Puf! Hoje... Afinal de contas, não é à toa, né, amados? Porque olha os assuntos de hoje, hein? A contagem do homem, cura das nossas emoções, refinamento da nossa personalidade. Os conselhos de Baal Shem Tov para termos um serviço saudável e feliz com Hashem. Tivemos o papel do Kohen Gadol. Vimos aí, né, nutrir as emoções para que sejam maduras, para prestar um serviço realmente inteligente para Deus. E agora nós estamos vendo as luzes de Shabbat. O assunto é forte demais, né? O sistema não aguenta. Né? A internet não suporta. Cai por terra mesmo. Baruch Hashem. Vamos em frente aí. Então é importante a mulher fazer o acendimento das luzes de Shabbat, né? Então, para que realmente a coisa assim, a família começa a entrar no clima do Shabbat, seja uma grande bênção, sem sombra de dúvidas aí, ok? Então vejam bem, é verdade que a luz que Sara e Rivka acendiam durava fisicamente e emitia um brilho visível durante uma semana toda. Mas o efeito interior nas crianças de hoje, acendendo as velas de Shabbat, é o mesmo. Então aqui, o ensinamento racídico fala para que as meninas, as crianças, já de forma segura, obviamente, né, possam começar a acender a sua velinha, a sua vela de Shabbat. Então a mamãe, ela acende 2 velas, né, para ela e para o marido. Ok? Tem outro significado também dentro desse aspecto, o guardar e o lembrar para a mulher judia. Mas tem esse aspecto também, ela acende uma vela para ela e para o marido, certo? Cada filha que está dentro da casa, né, cada uma acende uma vela também para ela mesma. Então já ensinando, né, a menina aí acendendo as luzes de Shabbat. Então, dentro desta visão aí, no pensamento racídio,
fala que, assim como as luzes de Sara e Rivka duravam uma semana inteira, fisicamente falando, né, dentro da visão da própria semana, que ficava acesa de um Shabat a outro Shabat, o efeito interior nas crianças, né, nas meninas de hoje, acendendo as velas de Shabat, é o mesmo. É uma radiância que fica no interior da criança, da menina, de um Shabat a outro Shabat. Por quê? Porque ela não vê a hora de chegar ao próximo Shabat para poder acender novamente uma nova luz de Shabat. Por isso que fica essa radiância no interior de cada menina, ok? Embora não podemos vê-lo, né, com os nossos olhos de carne e sangue, as velas de Shabat acesas pelas pequeninas filhas, né, de nossos dias, da nossa época atual, tanto na família judaica como na família Bnei Noach, enche o lar de luz espiritualmente e dura uma semana inteira também, né? É ação preciosa, majestosa que acontece no acendimento das luzes de Shabat, ok? E também é um momento oportuno. A hora do acendimento das velas sempre foi um momento muito especial, através das gerações. A mulher judia elegeu esse momento para recitar uma oração pessoal, pedindo saúde, bem-estar físico e espiritual para a sua família. Para a sua família. Entendeu? Então você não vai pedir para o teu pai, para tua mãe, para o teu avô, bisavô, para o vizinho, para o primo, para a tia, para o tio, e parará, parari, parará. É sua família. Quem é a sua família? É o marido e os filhos. É a mulher que está acendendo as luzes, correto? Então, é isso daí. E já ao mesmo tempo vai ensinando as filhas a fazerem uma prece do jeitinho delas, né? Pela mamãe, pelo papai, pelos irmãozinhos, pela irmãzinha, por ela mesma. Então ela já vai aprendendo desde já. Por isso, a educação dentro da Parashá Emor é muito forte. Porque a verdadeira educação ela é forte. Ninguém derruba uma verdadeira educação. Ok? Então é dentro desse aspecto aí. Ok? Baruch Hashem. Vamos fazer uma pequena pausa. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, sherakoni riab divarô, cafezinho da Edna, voltou ao top. Ela não quer que mostre ela, mas ela está atrás das câmeras, dando risadinha dela de satisfação, viu, gente? E pode vir que ela está pronta para fazer café. Pelo menos o café é garantido, hein? O almoço depois a gente vê como que faz. Junta o visitante mais nós aqui, aí a gente faz o almoço. Tá bom? Baruch Hashem. Então vejam bem, que luz guiou a sua intuição ao relacionar os pedidos e preces para este momento? O grande cabalista Rabi Yitzhak Luria, conhecido como Arizal, escreveu que as preces da mulher são singularmente bem recebidas por Deus nesta hora especial. Novamente, compreendemos porque as mulheres piedosas de todas as épocas cuidaram tão escrupulosamente desta mitzvah. Ou seja, estamos aqui. Tivemos uma interrupção de novo. Estamos no ar aí, gente? Dá um oi aí, um shalom aí. Ok? Amém, amém. Então tá. Então, novamente compreendemos porque as mulheres piedosas de todas as épocas cuidaram tão escrupulosamente dessa mitzvah. Seus candelabros lhe eram preciosos, que as joias se asseguravam de preparar-se em seu tempo para a hora de receber o Shabat. Ou seja, melhor falando, né? Os candelabros do acendimento das luzes de Shabat eram mais preciosos do que as joias. Então, o valor do castiçal, né, eram mais preciosos do que as suas joias, por causa desse momento singelo e sublime, ok? Então, por isso,
a casa estava impecável, ou seja, assim a mulher judia se preparava para assegurar que o tempo e a hora de receber o Shabat de forma adequada. A sua casa estava impecável, os alimentos de Shabat antecipadamente prontos, a mesa arrumada com belos talheres e louças e toda a família vestida com as suas melhores roupas para receber a rainha Shabat, né? Então, as lições que ficam para nós aqui dentro desse aspecto aqui, que nós precisamos nos prepararmos da melhor forma possível para receber Shabat, né? A refeição festiva, né? Ela, a princípio, ela é feita dentro da família. Quando nós nos reunimos nas sinagogas, Benei Noach, né? Para nos prepararmos para uma festa. É a nossa festa mensal. Então, quando você se dirige à sua comunidade local, à sua sinagoga Benei Noach regional, né? Na sua localidade, então, não precisa aí o emissário ficar falando, levem pratos deliciosos, diversos, levem salgados, levem suco, vinho, refrigerante, etc. Isso daí já tem que ser uma prática normal de cada família levar para as reuniões das comunidades diversos pratos. É uma festa, é a festa semanal. E por que isso? Porque ela simboliza a festa semanal, o Shabat, ela simboliza a redenção final com Mashiach, que vai ser o milênio, o 7º milênio, de verdadeira festividade. Por quê? Porque é um Shabat milenar, a redenção final. Entendeu? E vejam bem, né, dos preparativos, etc. e tal, né? Bons talheres, louças, né? A família toda vestida com as suas melhores roupas. Não é para você ir para a reunião de Shabat de qualquer jeito. É uma festa a Hashem. É prestar honra ao nosso Deus. Então não é para ir de qualquer jeito. É uma reunião. Não é uma reunião, é uma festa a Hashem. Não é uma reunião simples. É uma reunião super especial, porque ela tem conexão com a redenção final com Mashiach. Ela tem conexão com a eternidade. Se você trata ela de forma vulgar, as coisas não vão bem para você, não. Precisa rever os seus conceitos, ok? Então, cada aspecto colaborava para que a luminosidade do Shabat fosse perfeita, espiritualmente, fisicamente e materialmente. Esse brilho que iluminou os lares judaicos de semana a semana, através dos anos, através das centenas de anos, através de milênios, continua perpetuando e recordando-nos a futura redenção. Está vendo? Conexão com a redenção final com Mashiach. Como expressam os nossos sábios, se cuidarem do acender das velas de Shabat, terão o mérito de ver as luzes de Tzion na redenção do povo judeu. Ou seja, se, né, as nossas Bat Noach, as famílias, tiverem o cuidado de acenderem as velas de Shabat, vamos poder contemplar as luzes de Jerusalém. Ou seja, as luzes de Shabat sendo acendidas em Jerusalém, no Beit HaMikdash, junto com Mashiach, junto com os patriarcas e as matriarcas, junto com os grandes heróis que nós hoje estudamos e que lá estaremos vivenciando junto com eles o glorioso dia de Shabat, com as luzes especiais junto com o povo judeu. Quer perder isto? Então, por isso, né, para a mulher judia, né, as duas luzes, já falamos aí o aspecto de família, né? Então, e dentro do aspecto da sintonia literal, as duas velas, elas estão conectadas com Zahor e Shamor.
Zahor significa recorda o dia de Shabat para santificá-lo, como está lá em Shemot, Êxodo, capítulo 20, verso 8. Né? E Shamor guarda o dia do Shabat para santificá-lo, como está em Devarim, capítulo 5, verso 12. Né? Então se refere a essas questões. Então, esse guardar o Shabat, ele está conectado com as 39 leis negativas, que são 39 leis o que não fazer no Shabat, que está conectado diretamente com o povo judeu, ok? Então, é só para conhecimento dentro desse aspecto aí. Então, por isso, amados, hoje vamos ficando por aqui sobre a questão do acendimento das luzes de Shabat, né? Tem muita coisa ainda para falar sobre o acendimento das luzes de Shabat, ok? Vamos vendo, vamos trazendo, mas vamos dando continuidade aos demais ingredientes do Kabbalat Shabbat, ok? Então é isso daí. Hoje foi um dia difícil. Interrupções, quedas de sinais, energia elétrica, né? E etc e tal, né? Então, mas vamos em frente aí, chegamos no momento final, a vitória está garantida. Baruch Hashem, e vocês que persistiram aí de ficar até o final, que o Eterno vos dê respostas rápidas às vossas preces, que sejam agraciados pelo favor divino, pela persistência com humildade, mas não desistindo de confiar e manter a fé em Hashem. Baruch Hashem. Amanhã, com a graça de Hashem, estaremos de volta aí. Shalom, shalom. Até amanhã.